Já se perguntou por que, apesar de todos os seus esforços, ainda se sente preso, como se uma força invisível estivesse drenando sua energia? Você já parou para pensar que a vida que você leva, a paz que você busca, depende de coisas que você nem percebe mais? Como se, sem querer, você tivesse se acostumado com a dor e a insatisfação. A verdade é que muitos de nós carregam venenos silenciosos que corroem nossa paz e nos impedem de viver plenamente. Hoje, vamos cortar essas amarras, um passo de cada vez, de forma silenciosa e profunda. Você já parou para pensar no quanto se permite ser definido pela opinião dos outros? Imagine um palco onde cada passo que você dá, cada decisão, cada palavra que sai da sua boca é ensaiada para agradar alguém. O pior é que, com o tempo, você começa a viver para os outros, esquecendo de viver para si mesmo. Você começa a se perguntar: será que eles vão gostar de mim? Será que estou fazendo a coisa certa? E assim, sem perceber, você condiciona sua felicidade e seu valor à aprovação que vem de fora. E essa busca incessante, sem fim, acaba se tornando um vício. A validação externa se torna o combustível que mantém você em movimento, mas esse combustível tem um custo alto, muito mais alto do que você pode imaginar. O problema não está em ser reconhecido pelos outros, isso é natural. O problema está em depender disso para se sentir completo, digno e, principalmente, feliz. Quando a validação externa se torna a chave para o seu bem-estar, você perde sua liberdade. O que acontece é que você se perde no caminho e passa a viver uma vida que não é sua. Cada passo se torna uma performance e não mais uma expressão de quem você é de verdade. O estoicismo, com sua sabedoria atemporal, nos ensina algo profundamente libertador. O verdadeiro poder não está em conquistar plateias, mas sim em dominar a si mesmo. O filósofo Epicteto, por exemplo, nos lembra: se alguém te diz que você não tem valor, pergunte a si mesmo: isso é verdade? Se não for, siga adiante. A liberdade verdadeira começa nesse momento, quando você decide que sua felicidade e seu valor não dependem mais da aprovação de ninguém, mas sim da sua convicção interna. A verdadeira liberdade vem com a coragem de ser fiel a si mesmo, mesmo quando não há aplausos. Não se trata de ignorar os outros, mas de aprender a viver de acordo com os seus próprios valores, sem o medo constante de ser rejeitado. Quando você para de buscar aprovação, começa a perceber uma liberdade silenciosa que não depende de nada externo. Você começa a viver sua vida não para ser aceito, mas para ser fiel à sua própria verdade. É nesse silêncio, nesse desapego da necessidade de agradar, que você encontra a verdadeira força. Hoje é o momento perfeito para dar o primeiro passo e se perguntar: estou vivendo para mim ou para agradar os outros? A escolha de parar de buscar aprovação não precisa de alarde. Ninguém precisa saber disso, a não ser você. Apenas pare e perceba como a liberdade começa a tomar conta do seu ser. É uma revolução silenciosa, mas uma revolução que vai transformar tudo. Você já percebeu como muitas vezes começa o dia em paz, cheio de energia e confiança, até abrir o celular? Aí você se depara com aquela viagem, aquela conquista, aquele corpo perfeito, e em um piscar de olhos, sua tranquilidade desaparece. Não porque algo de ruim tenha acontecido com você, mas porque, sem querer, você se comparou. Essa comparação é invisível, silenciosa e age de maneira sutil, quase imperceptível. Não é dita em voz alta, mas reverbera dentro de você, gerando inquietação. Você começa a se perguntar: será que estou fazendo o suficiente? Será que minha vida é boa o suficiente? Esse é o veneno da comparação. Ela distorce nossa percepção da realidade. Nós medimos nossas vidas com a régua do outro, o que é injusto, porque, ao fazer isso, você está observando apenas um recorte da vida da outra pessoa. Você olha para o palco da vida de alguém, mas esquece dos bastidores das dificuldades que podem estar ocultas. Cada pessoa tem seu próprio tempo, sua própria jornada, suas próprias lutas. Comparar-se é entrar numa corrida que não foi feita para você. E no final, você sempre vai se sentir atrás, nunca o suficiente. A verdadeira pergunta aqui é: por que me comparar com algo ou alguém que não conheço por completo? A comparação não é apenas injusta,
Ela aprisiona, ela te desvia do seu próprio caminho, te coloca na busca incessante por um ideal que nunca será totalmente alcançado, pois sempre haverá alguém mais bem-sucedido, mais bonito, mais feliz. O caminho para a liberdade, então, começa quando você olha para dentro, ao invés de se perder no espelho dos outros. O estoicismo nos ensina a focar no nosso próprio caminho, sem nos perder nas comparações externas. Marco Aurélio dizia: deixe de lado o que os outros pensam e foque em ser íntegro, mesmo que ninguém veja. A inspiração verdadeira vem de dentro, do reconhecimento do seu próprio valor, sem precisar de validação externa. Quando você escolhe parar de medir a sua vida pela vitrine alheia, começa a viver uma vida mais autêntica e verdadeira. Em vez de buscar nos outros o reflexo do que você deveria ser, você começa a caminhar no seu próprio ritmo, respeitando o seu tempo. A comparação te aprisiona, mas a inspiração te liberta. Ela te empurra para frente, sem pressa, sem pressão, apenas com a certeza de que você está no seu caminho, fazendo o melhor que pode. Agora, pense: bem, você está correndo uma maratona ou se comparando com a velocidade de quem está ao seu lado? Pare de medir sua jornada com a régua dos outros. Volte a olhar para o que realmente importa: o seu próprio caminho, suas próprias conquistas e, principalmente, o seu próprio ritmo. Isso é o que te liberta e te permite ser mais verdadeiro consigo mesmo. A comparação, quando abandonada, se transforma em uma das maiores fontes de liberdade que você pode experimentar. Você já percebeu como as reclamações se tornam quase automáticas no nosso dia a dia? É como se a cada pequena frustração, uma voz interna nos levasse a expressar o desagrado. Reclamar do trânsito, do chefe, da vida, da falta de tempo, e isso vai se tornando tão normal que mal percebemos que passamos o dia inteiro alimentando esse ciclo de queixas. O mais curioso é que muitas vezes essas reclamações não nos levam a lugar algum. Elas nos deixam presos no problema, sem nunca nos permitir avançar para a solução. O problema das reclamações não está no que estamos dizendo, mas no que elas representam. Quando reclamamos, criamos uma narrativa de impotência. A reclamação se torna uma fuga do que podemos mudar, uma maneira de se acomodar na insatisfação, sem realmente agir para transformar a situação. Ao invés de buscar soluções, ficamos apenas alimentando o desconforto, como se falar sobre ele fosse o suficiente para que ele desaparecesse. Mas sabemos que não é. O desconforto só desaparece quando tomamos as rédeas da situação e decidimos mudar. O estoicismo nos ensina que, ao invés de reclamar, devemos cultivar perguntas que busquem ação e soluções. Sêneca, um dos grandes mestres estoicos, dizia que não é o que acontece conosco que nos define, mas como escolhemos reagir. E é justamente sobre essa reação que estamos falando. Não é sobre negar que algo deu errado, mas sobre escolher como lidar com isso. Ao invés de reclamar do trânsito, por exemplo, pergunte: o que posso aprender com essa situação? Como posso agir para tornar esse momento mais tranquilo? Quando transformamos uma reclamação em uma ação, quando deixamos de falar sobre o problema e começamos a agir, a vida começa a se transformar. Eliminar esse hábito começa com uma decisão silenciosa de parar de alimentar a narrativa do cansaço e da insatisfação. Quando a queixa surge, ao invés de falar sobre o que está errado, pergunte-se: o que eu posso fazer para mudar isso? Essa mudança interna, discreta, mas poderosa, começa no momento em que deixamos de sermos vítimas e passamos a ser protagonistas da nossa própria história. Cada vez que trocamos o lamento por ação, uma pequena revolução silenciosa acontece dentro de nós. A mudança não acontece quando você fala sobre ela, mas quando você age para vivê-la. As situações externas vão sempre existir, mas a maneira como reagimos a elas é o que realmente nos define. Eliminar as reclamações e substituir por atitudes é um exercício de libertação, uma forma silenciosa de conquistar o controle sobre a nossa vida. E essa é a verdadeira transformação: sair do lugar de reação e ir para o lugar de ação. Algumas relações são como uma corrente invisível, puxando você para baixo sem que você perceba. No começo, elas podem parecer inofensivas, até mesmo nutritivas, mas com o tempo,
Você começa a perceber que ao lado de certas pessoas, você se sente mais pesado, mais cansado, mais vazio. Não há gritos, não há conflitos explícitos, mas há uma pressão silenciosa que suga sua energia, que te drena de uma maneira que você não consegue mais ignorar. O que acontece é que, aos poucos, você se perde, deixando de ser você mesmo para atender às expectativas dos outros. Essas relações não necessariamente envolvem brigas ou discussões. Muitas vezes, elas são tóxicas de forma sutil, se infiltrando nos pequenos detalhes do dia a dia. Uma cobrança constante, uma falta de respeito aos seus limites, uma energia negativa que você sente, mas não sabe como lidar. Você começa a perceber que está dando mais do que pode, se esforçando mais do que deveria para manter uma aparência de harmonia, enquanto sua própria paz e bem-estar vão sendo destruídos em silêncio. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade vem quando aprendemos a estabelecer e respeitar nossos próprios limites. Marco Aurélio nos lembra: a vida é curta e a tarefa de viver com integridade é urgente. Não podemos desperdiçar nosso tempo com relações que nos empobrecem emocionalmente. O ato de se libertar dessas relações não precisa ser um espetáculo. Você não precisa gritar, não precisa brigar. Às vezes, a melhor ação é simplesmente se afastar de forma silenciosa e respeitosa. Não é sobre cortar com agressividade, mas sobre proteger sua energia. A distância pode ser a resposta mais sábia. Quando você começa a se afastar dessas pessoas que drenam sua energia, você percebe que está se reconectando consigo mesmo. Não é sobre desrespeitar os outros, mas sobre respeitar a si mesmo. Ao escolher com quem você compartilha seu tempo e energia, você escolhe o que floresce dentro de você. Relações saudáveis não exigem máscaras ou esforços constantes. Elas te fortalecem, te acolhem e, acima de tudo, respeitam quem você é. Se você está em uma relação que te suga, o primeiro passo é reconhecer isso e começar a se afastar de forma silenciosa. Limite os acessos, preserve sua paz e, se necessário, distancie-se. Você não deve carregar o peso das expectativas dos outros, especialmente quando isso significa perder a sua própria autenticidade. Ao fazer isso, você começa a liberar espaço para relações que realmente nutrem e elevam a sua vida. E assim, você volta a se sentir leve, verdadeiro e em paz consigo mesmo. Quantas vezes você já se pegou carregando uma culpa que não era sua? Uma culpa que, em algum momento, você pegou para si, talvez para apaziguar os outros ou até mesmo para manter a paz em uma relação, mas que não te pertencia de verdade. Pode ser a culpa por não ter feito o suficiente, por não ter percebido algo a tempo, ou até por carregar um fardo que foi imposto a você por outros e não por suas próprias ações. A culpa, nesse caso, se disfarça de responsabilidade, mas no fundo é uma prisão emocional. Essa culpa invisível muitas vezes nasce da empatia excessiva ou da falta de limites. Você começa a se sentir responsável pelos erros dos outros, pelas escolhas que não fez, pelas circunstâncias que estavam além do seu controle. Com o tempo, ela vai se acumulando, até que se torna uma parte de você. E o que acontece? Você se anula. Você se torna pequeno porque está sempre tentando carregar o peso dos outros como se fosse seu. Mas isso não é saudável, não é justo e, mais importante, não é necessário. O estoicismo nos ensina uma lição poderosa sobre a culpa. O que é nosso, o que não é, devemos devolver. Isso significa que, ao assumir responsabilidades que não são suas, você está fazendo algo que, na verdade, te enfraquece. Você está se prendendo a algo que não tem controle, a algo que não pode mudar. O primeiro passo para se libertar dessa culpa é reconhecer o que é seu e o que não é. Você não precisa carregar os erros dos outros. Você não precisa se desculpar por situações que não controlou. Ser empático não significa se anular. Libertar-se dessa culpa não exige explicações para ninguém, não exige justificativas. Muitas vezes, o simples ato de reconhecer que você não é responsável por tudo o que acontece ao seu redor já é o suficiente. É um processo silencioso, onde você começa a devolver o que não pertence a você. E ao fazer isso, você reconquista o seu espaço, sua paz interior e sua leveza.
Quando você para de viver se desculpando por existir, começa a entender que a verdadeira força está em estabelecer limites, em ser claro sobre o que é seu e o que não é. A vida fica mais leve quando você se permite dizer não à culpa que não é sua. Você vai perceber que, ao devolver esses fardos, algo dentro de você se alinha novamente. Culpa vai embora e você volta a ser o dono do seu próprio caminho. Não se anule. Não permita que a culpa alheia defina o seu valor. Ao cortar esse vínculo, você começa a viver com mais clareza e mais autenticidade. Mudança é algo que assusta. Mesmo quando a situação em que estamos não nos serve mais, há algo dentro de nós que tenta nos convencer de que o que é familiar, mesmo sendo desconfortável, é mais seguro do que o desconhecido. Isso acontece porque a mente humana, por mais racional que seja, tende a resistir ao novo. O que é conhecido, mesmo que insatisfatório, nos oferece um tipo de conforto, uma sensação de controle, enquanto o desconhecido nos deixa vulneráveis. Essa resistência à mudança é traiçoeira. Ela se disfarça de prudência, mas na realidade é um medo disfarçado de proteção. O mais interessante é que, ao resistirmos à mudança, nos tornamos prisioneiros de algo que já não serve mais. Aquela insatisfação que você sente todos os dias, aquela sensação de que algo não está certo, não é uma coincidência. É o sinal de que você está preso a algo que precisa ser deixado para trás. E por mais que você tente racionalizar, por mais que diga a si mesmo que está tudo bem, uma parte de você sabe que a mudança é necessária. Mas ainda assim, você resiste. Talvez por medo do desconhecido, por medo de errar, por medo de perder o que já conhece, mesmo que isso não te faça feliz. O estoicismo nos ensina uma lição poderosa. A resistência à mudança é um bloqueio do nosso próprio crescimento. Sêneca, por exemplo, disse que não é o que acontece conosco que nos define, mas como escolhemos reagir. Quando resistimos à mudança, estamos reagindo de forma passiva ao que a vida nos oferece, em vez de agir para transformar o que está nos limitando. A resistência à mudança é uma forma de autossabotagem. Quanto mais nos agarramos ao que é familiar, mais nos afastamos do nosso verdadeiro potencial. Romper com a resistência não precisa ser um ato de ruptura drástica. Não se trata de virar sua vida de cabeça para baixo, mas de dar pequenos passos rumo ao novo. Pode ser um pensamento novo, uma atitude diferente, uma decisão, por menor que seja, mas que tenha o poder de te tirar da estagnação. O desconforto da mudança é passageiro, mas a estagnação é o que te impede de alcançar o que você realmente pode ser. Mudar não é perder o controle, mas ganhar a liberdade de ser quem você realmente é, em todo o seu potencial. A mudança, por mais difícil que seja, é sempre uma oportunidade de crescimento. Quando você percebe que o desconforto não é um obstáculo, mas um sinal de que algo está se transformando dentro de você, a resistência começa a perder seu poder. O primeiro passo para quebrar essa resistência é agir, mesmo com medo, mesmo sem certezas. O desconhecido, embora assustador, é o campo fértil onde novas possibilidades podem nascer. Então, pergunte-se, o que você está adiando hoje, mas sabe que precisa mudar? Dê o primeiro passo, por menor que seja. Ao fazer isso, você já estará rompendo com a resistência e abrindo o caminho para uma transformação verdadeira. A mudança começa no momento em que você decide parar de esperar por uma hora certa e começa a agir, mesmo com medo. O desconforto vai passar, mas a transformação será permanente. Ignorar o que sentimos pode ser comparado a tentar esconder uma chama sob uma manta. Ela não se apaga, ela apenas continua queimando por dentro, de forma invisível, até que o calor se torne insuportável. A raiva, a tristeza, a ansiedade, a frustração, todas essas emoções que muitas vezes tentamos sufocar, ignorar ou disfarçar. O problema é que elas não desaparecem simplesmente por não as reconhecermos. Pelo contrário, elas se acumulam e se manifestam de formas ainda mais intensas, como cansaço físico, irritação constante ou uma sensação profunda de vazio. Negar o que sentimos não é um ato de força, como muitas vezes nos convencemos. É uma fuga de nós mesmos.
Ao não dar espaço para nossas emoções, nos afastamos da nossa própria verdade, do que estamos realmente vivendo e experimentando. O estoicismo nos ensina que, para viver com mais equilíbrio, precisamos acolher o que sentimos, sem julgamentos. As emoções não são inimigas a serem combatidas, mas mensagens importantes que nos revelam algo sobre nós mesmos. Sêneca já dizia: a raiva não é algo que deva ser vencido, mas compreendido. Quando você sente raiva, por exemplo, não está errado. O que a raiva te mostra? Talvez um limite violado, um respeito que foi perdido. Quando você sente tristeza, não está fraco. O que a tristeza te diz? Talvez que algo acabou, ou que você está se despedindo de um sonho, de uma fase da vida. E a ansiedade, ela te alerta sobre um desequilíbrio entre o que você vive e o que você deseja. Cada emoção tem algo a nos ensinar. Quando tentamos reprimir essas emoções, criamos uma desconexão entre quem realmente somos e quem tentamos ser para o mundo. Isso nos enfraquece. Aceitar o que sentimos não significa se render à dor ou se entregar à tristeza, mas simplesmente reconhecer o que está ali e ouvir o que isso tem a nos ensinar. Não se trata de se perder na emoção, mas de entender o seu papel na nossa vida. Ao dar espaço para as emoções, ao permitir-se sentir sem pressa de afastá-las, você começa a integrar esses sentimentos de forma saudável. Em vez de se tornar refém de suas emoções, você se torna mais consciente delas e aprende a usar esse conhecimento para se transformar. Permitir-se sentir é um ato de coragem. Significa ser vulnerável consigo mesmo e aceitar que todas as emoções, boas ou ruins, fazem parte da jornada. Quando você para de negar o que sente, começa a perceber que o que você teme não é a emoção em si, mas o que ela representa. A dor, a raiva, a tristeza, todas são passageiras, mas ao ignorá-las, elas se tornam monstros. Ao aceitá-las, você as transforma em fontes de autoconhecimento e crescimento. Liberte-se da necessidade de controlar suas emoções. Não tenha medo de sentir. Quando você se permite sentir, começa a mudar o curso da sua vida. Você deixa de ser um espectador passivo e se torna o protagonista da sua própria história. Ao abraçar suas emoções, você encontra a verdadeira força, não a de fugir delas, mas a de integrá-las e seguir em frente com mais clareza e paz interior. Esses 7 hábitos, silenciosos, invisíveis, mas poderosos, estão à vista de todos, mas só podem ser vistos quando decidimos olhar de verdade. Libertar-se deles exige coragem, mas acima de tudo exige silêncio. Não é sobre grandes gestos, é sobre pequenas mudanças que fazem a diferença. Agora, a pergunta é: o que você vai fazer com isso? A verdadeira revolução começa dentro de você, em silêncio. Escreva nos comentários: eu escolho soltar o que me prende em silêncio. Se esse vídeo fez algo por você, inscreva-se, ative as notificações e continue essa jornada de transformação. A mudança começa aqui, começa agora.